Sejam bem-vindos à nossa reunião de liderança. Que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos aqui por causa dele. Amém? Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13. Acompanha comigo o texto bíblico. E aconteceu que no outro dia, Moisés ausentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia ao povo, disse: que é isto? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei. Preste atenção nisso, tá? E Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre por maiorais de 100, por maiorais de 50 e maiorais de 10. Em outras traduções diz chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja todo o negócio grave, e seja que todo o negócio grave tragam a ti as causas mais graves, mas todas as causas menores eles julgam, eles mesmos os julguem, assim a carga, e eles levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir, assim você e todo o seu povo. Amém? Uma das coisas muito fortes dessa passagem é o conselho de Jetro, o conselho do sogro de Moisés, e a gente vai identificar 3 princípios desse conselho. O conselho de Jetro é um conselho maravilhoso, não apenas para dentro da igreja, mas para a liderança. Existem 3 princípios que a gente deve identificar acerca desse conselho. Primeiro, a delegação de responsabilidade, ou seja, quando nós estamos em um ambiente de liderança, nós não podemos assumir toda a responsabilidade para nós, toda a carga, todo o peso para nós. Nós precisamos aprender a delegar, precisamos aprender a passar a responsabilidade para pessoas. Mas tudo isso é um ciclo, porque essa é a grande chave de multiplicação da liderança, porque nós precisamos formalizar, passar a responsabilidade para outras pessoas que estão comigo em uma missão, se essas pessoas não foram treinadas, se elas não têm capacidade. Amém? Então isso é muito importante. Então olha o critério de Jetro. Escolhe homens de verdade, homens de boa reputação, homens que não são gananciosos, que não são dados à avareza. Escolhe homens que tenham boa reputação, ou seja, homens que inspiram outras pessoas, homens que verdadeiramente se destaquem no meio do povo, como um líder humilde, que está sempre pronto para ouvir as pessoas ao seu redor, principalmente pessoas mais experientes. Então Jetro vem, dá um conselho e Moisés prontamente ouve. Então olha só que coisa interessante, precisamos aprender com Moisés aqui a ouvir e a receber um conselho. E isso é muito forte porque as tarefas que são destinadas ao líder, muitas vezes elas são árduas. E quando a gente centraliza sozinho, esse é o grande mal de líderes centralizadores, porque eles pegam todo o trabalho e agarram, e eles acham que dão conta sozinho, e muitas vezes eles não percebem que estão
caminhando para a sua própria destruição. E por quê? Porque vai chegar um tempo que você não vai conseguir dar conta. Então, delegar é muito importante para a liderança. Se você quiser repetir comigo, você diz: delegar é muito importante para o líder. Você não tem todas as habilidades do mundo, você não tem todas as ferramentas, você não tem, vir de você. Olha só, o conselho veio de alguém de fora, de alguém que estava olhando para a situação de uma outra perspectiva, de um outro modo, com outra visão. Então Moisés estava ali, ele estava até com uma boa vontade, ele estava até com uma boa intenção, ele estava até com uma disposição boa de servir as pessoas. Moisés tinha uma intenção no coração positiva, de servir, de ajudar. Mas irmãos, não adianta, você pode estar sendo a pessoa mais intenso, o mais corajoso, você pode ser o mais ousado, você pode ter a melhor intenção do mundo, mas se você não aprender uma chave da liderança, que é a coletividade e a cooperação, você não vai para frente. Um líder não pode caminhar sozinho. Aí Moisés, naquele fluxo de liderança, ele percebe que o seu sogro está dando um conselho para o seu bem, dando um conselho para que ele não seja destruído. Olha o que Jetro diz: se você continuar desse jeito, você vai, não é bom isso que você está fazendo, você vai se destruir, é queda, é ruína, você vai fracassar desse jeito. Não só você, mas o povo, porque o povo gera expectativa que você faça. Você quer muito atender as pessoas, então fica esse ciclo e não vai levar a nada. Então você precisa delegar. Então são 3 princípios. Primeiro, passar a responsabilidade. Primeiro, passar a responsabilidade. Segundo, organização. Ensina é sermos organizados. Olha só, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Então ele faz uma hierarquia de organização. Ou seja, as causas que são mais fáceis, o povo mesmo julga, por meio desses líderes que foram colocados, levantados. Mas as causas maiores e mais difíceis, aí a gente leva para Moisés. Então era uma ordem de funcionamento. Estão comigo? Então toda a organização, ela cresce de forma estruturada, quando ela se planeja para isso. E uma visão, evitar que Moisés tivesse sobrecarga de trabalho. Eu acho que vocês já ouviram falar do burnout. Então, nós precisamos evitar um peso desnecessário. Liderança não é para ser pesado, liderança é para ser leve, porque afinal de contas, nós, além do Espírito Santo que nos auxilia, nós temos as ferramentas que Ele colocou no nosso coração. Então Ele caminha junto conosco, é uma cooperação. Nós fazemos a nossa parte e o Espírito Santo faz a parte dele. Amém? Então são essas 3 coisas. 3. Primeiro, delegar, passar a responsabilidade. Segundo, organização. E terceiro, ele tinha uma visão a longo prazo. Se eu continuar nessa pegada que eu estou, sem delegar, sem levantar líderes, eu vou morrer. Eu não vou conseguir dar conta do serviço. Eu vou fracassar. Se você não aprender a trabalhar em equipe, a tua liderança está fadada a fracassar. Você precisa aprender a trabalhar em cooperação. Em cooperação nós vamos conseguir chegar em um resultado glorioso. Aí você pode estar me perguntando assim, mas olha só, como é que eu vou conseguir delegar? Como é que eu vou conseguir passar a responsabilidade? Como é que eu vou conseguir levantar outras pessoas para me ajudar, se essas pessoas não têm a capacidade? Aí a falha não está nas pessoas. Aí a falha está no nosso treinamento como líder. Porque nós precisamos aprender a fazer discípulos. Então nós estamos levantando uma geração de líderes que geram líderes, de líderes que formam líderes. Então, se eu não estiver pronto a fazer discípulos com o mesmo caráter, com a mesma disposição mental,
discípulos com a mesma ousadia, discípulos com a mesma entrega, com o mesmo estilo de vida que eu. Se eu não estiver disposto a fazer discípulos assim, a minha liderança, ela vai chegar até um ponto onde eu vou parar, e eu não vou conseguir caminhar mais para frente, eu não vou conseguir avançar mais. Então eu preciso aprender que o ponto final, olha só, o ponto final não pode ser você. A Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus, ele é um Deus de continuidade. Nada que Deus comece em você vai parar em você. Quem está comigo aí? Nada que Deus é um Deus de legado. Deus, ele é um Deus de continuidade. Então sempre a obra de Deus, ela funciona com fluxo. E esse fluxo, ele não começou em mim e também não vai terminar em mim. Então eu preciso entender que depois de mim vai vir outros, depois de mim vai vir outros, e vai vir outra geração, e nós precisamos aprender a deixar legado. Então eu preciso gerar, para que o corpo de Cristo não sofra. Ah, mas se eu não fizer, Deus vai levantar outra pessoa com outras características, com uma outra unção, com outra visão. Mas você precisa entender que aquilo que Deus chamou você para fazer, só você pode fazer. Outra pessoa não vai fazer por você. Estão comigo? Então essa palavra que eu queria deixar para você, para que você entenda aonde você quer chegar, para que você estabeleça na sua vida metas e objetivos, dizendo assim: eu quero ser um líder que gera outros líderes, e quero estar pronto para que no dia que eu precisar me ausentar, no dia que eu não consiga ir, no dia que eu não consiga fazer, outro se levanta e faz. Por quê? Porque está treinado, habilitado e autorizado para fazer. Toda organização viva, ela cresce. Então se ela cresce, toda organização saudável, ela cresce. Ela vai crescer, e o líder da organização, ele não pode chefiar, organizar, estruturar tudo sozinho. Ele precisa de equipes. Amém? Então é isso que eu quero passar para vocês. Nós temos um objetivo, e o objetivo é treinar outras pessoas com o mesmo caráter, com a mesma disposição mental, com a mesma ousadia, com a mesma força de vontade para fazer, para chegar no resultado. Amém? Glória a Deus, é isso. Eu encerrei aqui a minha palavra.